Olá, seja muito bem-vindo no canal. Meu nome é Jayton Santana e hoje eu vou compartilhar com você 5 erros que eu já cometi em consultorias de Excel e Power BI. Eu não sei se você sabe, Sabia não? mas além da gente dar treinamento de Excel e Power BI, nós prestamos também consultorias para algumas empresas, onde a gente entrega soluções, seja em Power BI, seja em Excel. E, na verdade, a gente até incentiva muito dos nossos alunos a estarem entrando nesse mercado, já que a gente acredita que é um mercado ainda que existe muitas oportunidades. Onde tem problema, tem oportunidade, e se a gente for parar para ver dentro das empresas, existem várias empresas que têm processos burocráticos, informações que não conseguem enxergar da melhor forma, e até mesmo planilhas lentas, ali, atividades lentas, que a gente precisa automatizar e dar uma melhor visão para as empresas. E hoje eu vou falar 5 erros que eu já cometi nessas consultorias, justamente para te avisar, caso um dia você entre nesse mercado, ou caso você já esteja nesse mercado, para que você não cometa também. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui no canal e também se inscrever se você ainda não está inscrito no canal. Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi foi o seguinte: aquele erro clássico, né? Entregar a solução inteira sem antes ter recebido. Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, né? Era uma solução que era para ser entregue dentro do Excel, um controle que era para ser feito dentro do Excel. Eu fui lá, construí aquele controle, eu enviei para a pessoa ver aquela informação, a pessoa começou a utilizar certamente, e o que aconteceu foi que eu depois demorei muito para conseguir receber esse valor aí dessa solução que eu tinha entregado. Então, aqui já vai uma sugestão de como que você evita esse ponto. Toda vez que você for mostrar uma solução para o cliente validar, ou você mostra via Zoom, via Microsoft Teams, né? Ou o que você pode fazer? Você pode enviar o arquivo, coloque senha dentro daquele arquivo, para que a pessoa ela não consiga, né? Ela consiga somente visualizar, mas ela não consiga imputar nada lá dentro, ela não consiga editar aquele arquivo, e aí você elimina esse problema, tá? O segundo erro que eu cometi foi o seguinte: não falar o preço desde o início. O que seria não falar o preço desde o início? O que aconteceu? Eu comecei a entender o projeto, o que precisava ser feito, eu comecei a montar a solução, e aí depois, só no final, que eu cheguei no cliente mostrando a solução, e aí o cliente falou: tá bom, Jayton, mas a gente ainda não falou sobre o preço, né? Quanto que vai ser, quanto que eu tenho que te pagar por isso daqui? E aí eu falei o preço e a pessoa ficou uma reação tipo meio que chata, porque a pessoa falou bem assim: eu tava pensando que era mais barato. E aí fica aquela situação chata ali, né? A pessoa ela acabou pagando mesmo assim pela solução e tudo mais, só que não ficou algo legal. Então, a minha sugestão é o seguinte: você vai lá, entende o projeto, e aí você já informa qual é o custo daquilo lá, para depois você começar a executar esse projeto, tá? Fica a minha sugestão aqui. E aí, o terceiro erro, né, que eu cometi foi o seguinte: esse foi uma cagada mesmo, que foi o seguinte: eu gastei muitas horas só para medir o projeto. O que foi isso, né? O cliente começou a me explicar o que ele precisava e eu gastei dias e dias para entender o que ele precisava, entender o negócio dele, entender como que era o controle das informações dele para eu poder passar o orçamento. E o que aconteceu foi o quê? Eu gastei vários dias para isso e depois esse cliente acabou não fechando o projeto. Então, ou seja, tive um trabalho ali não remunerado por conta disso, né? E aí a minha sugestão para você, nisso daí, você faz o seguinte: muitas empresas já aceitam esse tipo de operação, que é o quê? Quando você tem um projeto muito grande, você alinha com a empresa para que você cobre depois. Ou seja, como que funciona? Você passa um preço por hora para a empresa, fala assim: olha, vou cobrar X valor a hora. E aí você começa a me mandar a demanda, e aí eu já começo a executar e passar quantas horas eu gastei em cada atividade, em cada projeto que você fez. E aí você pode quebrar, né, esses projetos, ou seja, a empresa às vezes ela vai ter várias demandas. Aí você vai quebrando isso em partes menores e vai cobrando. Por que isso é bacana? Porque imagina o seguinte: você vai demorar dias só para entender o banco de dados da empresa, vai demorar dias para entender como que funciona o negócio da empresa. Querendo ou não, isso é do seu trabalho também, você entender. E aí vai que a empresa não fecha, ou seja, você vai ter perdido dias de trabalho sem receber. Então, essa é a minha sugestão. Passe inicialmente já o preço por hora
e aí depois você vai cobrando isso da empresa. Muitas empresas vão aceitar isso daí. Calma que tem mais 2 erros aqui, e no final, tá? No final eu vou dar uma dica ouro aí de um erro que eu não cometi, mas que eu vejo todo mundo cometendo, que é o seguinte: o 4º erro, ele já foi ao contrário, né? O que aconteceu? Eu estipulei as horas, né? Deu certo eu estipular as horas, só que eu estipulei as horas o menor do que o necessário. Então, qual que foi o problema disso daí, né? Eu olhei lá para uma atividade, achei que ia gastar X horas e gastei mais que o dobro para implementar. E fica chato também a mesma situação de você chegar na empresa: olha, eu tinha te cobrado determinado valor, mas eu demorei o dobro para fazer, né? E a solução está em praticamente a mesma coisa. É você tentar alinhar com a empresa, talvez, de cobrar no final. Ou a minha sugestão é o seguinte: quando você for mensurar um projeto desse, talvez coloque umas horas ali de colchão, né, que a gente diz, e depois fica melhor você chegar na empresa e falar o quê? Que você conseguiu fazer um tempo menor e cobrar menos dela. Ou seja, a empresa ainda vai te considerar uma pessoa super honesta, isso vai ganhar a empresa, do que você fazer o contrário, de você chegar e querer cobrar mais depois, porque aí sim vai ser uma situação chata, tá? E agora vamos para o 5º e último erro, que é desses principais que eu cometi, né? Lógico que eu cometi vários outros, mas desses principais, que é estipular uma data errada de entrega. É uma situação super chata, né? Você vai lá, passa uma data, ó, vou entregar no dia 5. Chega o dia 5, você não conseguiu entregar, porque você teve vários problemas ali. Então a minha sugestão aqui é o seguinte: também sempre coloque alguns dias a mais. Chega para a empresa, se você acha que vai entregar aquilo lá no dia 5, fala que você vai entregar aquilo no dia 8. Se a empresa tiver com pressa, você fala: olha, meu prazo de entrega é esse daqui, caso você tenha pressa e caso queira que seja urgente, é esse valor a mais. Então o que vai acontecer? Ou a empresa ela vai, no caso, falar que está tudo bem, que você pode entregar depois, ou o que vai acontecer, ela vai pagar mais por isso, e você ainda vai ter que dar uma prioridade a mais para esse trabalho específico, você parar tudo que você tem que fazer para fazer só esse projeto, tá? Porque é uma situação também muito chata, você dá um prazo e não conseguir entregar dentro daquele prazo. Então é o que muita gente acaba cometendo. Mas como eu falei, eu ia dar uma dica bônus aqui, que é um erro que eu nunca cometi, mas que eu vejo muitas pessoas cometendo, que é o seguinte: muitas vezes, quando eu chego nas empresas e elas já têm Power BI implementado, por exemplo, elas dizem que ela tem alguns painéis lá, onde elas conseguem enxergar muitas informações, só que muitas dessas informações são irrelevantes e o que precisa estar lá dentro não está. Isso acontece por quê? Porque a maioria das pessoas, elas pegam um projeto e depois elas não chegam no cliente e perguntam no final: olha, é isso mesmo que você queria? Ficou algo faltando aqui? Foi isso mesmo que a gente tinha acertado? Tem algo que você quer que melhore? Tem alguma outra coisa que precisa ser trocada? A partir do momento que você coloca seu cliente para validar aquela entrega, não existe risco de seu projeto final ficar errado. Porque o cliente está lá validando, ele está falando que gostou, que é aquilo mesmo. Agora, se ele não gostou, ele vai falar: olha, ficou faltando tal coisa, ficou faltando um determinado visual, algo nesse sentido. Então, a minha sugestão é o seguinte: toda vez que você, no caso, estiver chegando no final do projeto, você mostra aquele projeto para a empresa, mostra aquele projeto para o cliente, e aí você já pede para ele validar se era aquilo lá mesmo ou não, tá? Então, esses foram os meus 5 erros, essa foi minha dica bônus para você. Estou falando aqui abertamente justamente para que você talvez não cometa esses erros quando você iniciar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua jornada. Agora eu peço um favor, coloque o seguinte: coloque nos comentários se você já está trabalhando com consultoria, se não está, e se você, no caso ainda não está, quer trabalhar com consultoria, quais dicas que você quer para poder iniciar melhor isso daí, para começar a ganhar uma renda extra com isso, tá? Então a gente se fala logo aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.